Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tocou. O passado já não mais tem poder, pois todo sou, nele vou viver, posso amar. Assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a Meus irmãos, a paz e a graça do Senhor a todos. Amém. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor esta noite em sua igreja. Como é bom estar mais uma vez aqui com os irmãos para adorar ao Senhor, prestar culto, compreender a sua palavra na meditação das Sagradas Escrituras e principalmente nessa ocasião concernente a essa celebração ao mês da Reforma, 502 anos da Reforma Protestante.
É uma data que, de fato, tem grande peso para nós, grande importância, uma vez que somos herdeiros da reforma protestante. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com essa ideia de reforma foi lá no ano de 2006, quando alguém falou sobre reforma protestante para mim. Eu estou na igreja desde 99, mas só vim ouvir falar de reforma no ano de 2006, né, por meio de um amigo. E aí ele me apresentou as doutrinas da graça, os 5 solas, e aí sim, a partir daquele evento, eu pude entender, compreender e estudar um pouco mais da reforma protestante. E à medida que fui lendo, fui estudando, fui ficando muito surpreso com tudo aquilo que nós temos como herança teológica, doutrinária, e como nós temos que aprender da parte da palavra de Deus, da história, dos pais, daqueles homens que pregaram no passado. E porque nós não chegamos aqui, eu sempre costumo dizer, não existe crente de paraquedas, né? Que o cristianismo começa no dia que ele chega na igreja. Na verdade é uma história que vem se construindo, é a história do povo de Deus, do governo de Deus em meio às nações por meio do seu povo. E é muito importante tratarmos sobre esses temas relacionados à reforma protestante, porque de fato a reforma foi um evento histórico, ela foi um evento também de cunho histórico, filosófico, pensante, e trouxe grandes implicações no período de 1500, 1517, até quando ela foi repercutindo em outras nações. Nós fomos beneficiados com a reforma, quando Calvino envia lá o grupo de jovens para pregar o evangelho nas terras tupiniquins. Então nós temos essa herança direta com a reforma protestante. E eu fiquei feliz pelo convite, pela confiança, mas principalmente por falar sobre solos Cristos, né? A temática que eu quero tratar com os irmãos esta noite. Nós vamos dividir a nossa exposição em 2 pontos, ok? Vamos tratar aqui, nessa primeira parte, 10 minutos, eu não quero gastar muito tempo nisso, sobre o aspecto histórico, teológico, o que significa solos Cristo. Eu separei aqui alguns slides, ok? E no segundo momento, aí sim, nós vamos para a exposição de um texto, e a partir do texto nós vamos entender o conceito de solos Cristo. Falando sobre solos Cristo, o que significa? Significa que Jesus realizou a obra necessária à salvação, total e completamente, de forma que nenhum mérito dos santos, nenhuma obra nossa realizada aqui ou mais tarde no purgatório. Aqui uma referência à crença católica, uma vez que a reforma é uma resposta às crenças católicas. Ok? Passa a acrescentar algo à sua obra completa. Na verdade, qualquer tentativa de acréscimo ao trabalho de Cristo é uma deturpação do Evangelho e, de fato, não é o Evangelho. Proclamar Cristo é proclamá-lo como único e suficiente profeta, sacerdote e rei. Essas são palavras do pastor presbiteriano James Boyce. Solos Cristo é uma afirmação que somente Cristo realizou a obra que o próprio Deus estabeleceu como medida, ferramenta para a salvação dos homens. É somente na pessoa de Jesus que nós temos redenção. Nós cantamos isso hoje. E Solos Cristo traz esta afirmação. A reforma ela é um movimento de rompimento com a crendice católica, com todas as doutrinas, com todos os aparatos, com todo o folclore do pensamento teológico católico, que no período da reforma aflorava, né, os grandes corredores da Europa. E muita discussão em torno da salvação. A reforma protestante ela é um movimento que tem como pilar a discussão acerca da doutrina da salvação. Como somos salvos? Por quem nós somos salvos? Qual é o meio? Quem é o mediador? E na Igreja Católica nós sabemos que há uma crendice sobre a intercessão de Maria, dos santos e todas as outras questões que estão relacionadas com o tradicionalismo católico. Então a reforma surge como uma resposta. Na pessoa de Lutero, o grande reformador alemão, nós temos o começo, onde tudo isso está sendo construído. Toda essa ideia vem sendo propagada e vem ganhando forma. Então, Solos Cristo é uma afirmação que somente na pessoa de Jesus nós temos a redenção. Somente na pessoa de Jesus nós temos aquele que satisfez, né? Aplacou a ira de Deus, a ideia de propiciação ensinada por Paulo. Somente na pessoa de Jesus nós temos a substituição de fato, alguém que morreu em nosso lugar. Somente na pessoa de Jesus nós temos o resgate de Deus em nosso favor por meio da vida do Filho. Bom, esse é o significado de Solos Christus.
Solus Christo é afirmar também outras verdades. É afirmar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A reforma protestante rejeitou decididamente, fundamentada na palavra de Deus, a doutrina romana que proclama o Papa como sumo pontífice. Ou seja, a voz cátedra, a voz de Deus, a voz do Papa. Quem nunca ouviu essa expressão? A voz do Papa é a voz de Deus. Aí tem quem pergunte, pastor, quer dizer que Deus fala enrolado como Papa? Não, ele nem é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que é ensinada por meio da palavra. E que nós temos a prova disso na pessoa de Jesus Cristo. Isso me traz à memória o livro de Hebreus, capítulo 1, logo no comecinho, ele diz, olha, no passado ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais, falou pelos profetas, por visões angelicais, mas nesses últimos dias nos fala pelo seu Filho, o sustentador de todas as coisas, o único mediador. Não é Maria, não é a irmã Maria. Todo canto tem irmã Maria, aqui na igreja deve ter irmã Maria. Se não tem, precisa ter. Mas está lá, a mãe do Senhor, não a intercessora, a mediadora, ou a irmã, como qualquer um de nós que aqui estamos. Mas somente Jesus é o mediador. E eles na reforma gritaram, é somente na pessoa de Jesus, o Salvador, aquele que leva o homem a Deus. Então esta afirmação é um desdobramento da ideia de Solus Christus. Segunda verdade é afirmar que Jesus é o único Salvador. Somente por meio da sua obra no Calvário nós alcançamos redenção. Não é mérito nosso. Sabe, eu fico pensando em termos de Solus Christo, mas também nos solas da reforma. Fico pensando como nós precisamos resgatar esses pilares da fé protestante. Como nós, como igreja, temos perdido essa identidade de igreja que é herdeira do movimento protestante. Que entende a salvação exclusiva como obra do Senhor Jesus Cristo. É possível hoje você encontrar pregações onde o ego humano é enaltecido, como o homem colocado no centro da história, como aquele que é capaz de alcançar a salvação em virtude dos seus próprios méritos. O Solus Christo nos lembra que é somente na pessoa de Jesus nós temos um Salvador que de fato morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar e para nos fazer andar em novidade de vida. Afirmar Solus Christo também é afirmar que Jesus é a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja não é um homem, não é a autoridade de um papa. A pedra fundamental da igreja não é o pastor da igreja. A pedra fundamental da igreja não é o nosso parecer, não é a força do nosso braço. A pedra fundamental da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Se hoje aqui estamos, como Primeira Igreja Batista em Cascavel, é porque lá no passado alguém disse, Cristo é o fundamento da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a afirmação de que Ele é o sustentador do seu povo. É Ele que tem nos sustentado por meio da exposição da palavra, da iluminação do Espírito. E a reforma repassou esse entendimento para que todos chegassem à compreensão que é por causa do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E além de ser pedra fundamental, Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o dono da igreja. Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Ele é o bom, o grande, ele é o grande e bom supremo pastor da igreja. Ele deu a sua vida por ela. Ele a remiu com seu próprio sangue. Ele a governa e com ela vai reinar por toda a eternidade. Na igreja de Deus não existe espaço para um bispo universal. Isso é uma usurpação do lugar que só pertence a Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. O Senhor da igreja, o soberano que a governa, o novo que a desposará e com ela reinará para todo sempre. Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. A reforma trouxe à tona todas essas grandes verdades. O mediador, o salvador, a pedra e o cabeça da igreja. Se hoje aqui nós estamos, é porque o Solus Christus nos permite isso. Se hoje prestamos culto, é porque o Solus Christus nos proporciona isso, a afirmação dessas verdades. Para terminar, uma breve exposição do conceito de Solus Christus, eu trago aqui uma citação do grande reformador Martinho Lutero. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e circunferência de toda a Bíblia.
Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são conteúdo fundamental de toda a Escritura. São palavras, inclusive, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, a lei, os escritos, os salmos, tudo fala ao meu respeito. Somos Cristos, Cristo Jesus. Então que possamos guardar essas verdades. Que possamos amar essas verdades. Porque é justamente por causa desta realidade doutrinária, que somente Cristo é o Senhor, que nós estamos aqui esta noite, celebrando 502 anos da Reforma Protestante. No passado, alguém teve a ousadia de ir às portas do castelo de Wittenberg, colocar ali as suas teses, e possamos ter a mesma ousadia em nossos dias, de ir às ruas e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o fundamento. E é por isso que estamos aqui, porque pertencemos a Ele, estamos aqui para glorificar o seu santo nome. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto, Atos, capítulo de número 2, é o texto que eu quero expor esta noite, sobre solos Cristos. Atos, capítulo de número 2, vamos fazer meditação na palavra de Deus com base nesse texto. Atos, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura desse texto conforme eu for expondo. Eu peço que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas nesse texto. Vamos meditar nessa passagem das Escrituras. De início, vamos fazer a leitura dos primeiros versos e aí depois nós vamos caminhando por toda esta passagem. Atos, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 4, tá bom? E aí nós vamos seguindo até o verso de número 40, conforme eu for expondo texto a texto. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa no qual estavam assentados. E vieram sobre eles línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nós vamos tomar esse texto como ponto de partida e depois nós vamos caminhando por todo o texto de Atos capítulo 2. Vamos primeiro tentar nos situar na passagem para que possamos compreender toda a estrutura, todo o arcabouço aqui da passagem de Atos capítulo 2. Nós temos aqui um registro de um homem chamado Lucas, acerca de um dia importante na vida da igreja, que foi o derramamento do Espírito Santo. Dia de Pentecostes leva esse nome em virtude da festa judaica chamada Pentecostes, festa das colheitas, que é uma festa tipicamente do contexto agrícola do povo judeu, onde eles se reuniam para celebrar a colheita do trigo, da cevada, e ali eles pudessem prestar culto agradecendo a Deus pela colheita e por todo o fruto ali colhido do seu trabalho. E ali estava aquela festa, uma festa de grande importância para aquele povo, onde eles estavam celebrando, engrandecendo a Deus. E pessoas de outras nações iam justamente àquela região para celebrar, para participar dos festejos judaicos da festa do dia de Pentecostes. E muita gente estava ali naquela localidade, celebrando, comemorando. Mas em meio a toda aquela festa, a toda aquela gente, um grupo de irmãos estavam reunidos em um lugar. Eles estavam ali esperando algo, estavam esperando o cumprimento de uma promessa, de um revestimento de poder que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tinha dito: olha, ficai aqui para que sejais revestidos de poder. E ali estavam os irmãos, embora do lado de fora as pessoas estavam comemorando, festejando, no dia de Pentecostes, esses irmãos estavam orando e buscando a Deus, quando de repente vem um vento forte sobre eles. E o registro de Lucas é interessante, é algo impactante. É uma visão sobrenatural, é estranho a sensação, mas é um vento forte e línguas como que de fogo sopraram entre esses irmãos e eles passaram a falar em outros idiomas. E foi um evento marcante na vida daquela pequena congregação de homens e mulheres que ali estavam reunidos. Eles passaram a glorificar a Deus, eles passaram a enaltecer e bendizer ao Senhor. Era um poder espiritual que estava sendo derramado sobre aquela pequena congregação. Os irmãos estavam, de fato, sendo revestidos do poder do Espírito Santo, assim como Jesus tivera falado pouco antes. E ali eles estavam, celebrando, regozijando.
Observar o verso de número 5, ele diz assim: havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ou seja, as pessoas chegavam ali em Jerusalém para celebrar o dia de Pentecoste. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são homens galileus que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aqui, verso 9, 10, Lucas registra as nacionalidades. Eles ficaram surpresos com aquele fato. Eles falavam em línguas e as pessoas que estavam ali. Imagine você que sensação interessante. Você se deslocou para Jerusalém para participar dos festejos de Pentecoste e de repente um barulho diante daquela congregação que ali estava. Os irmãos passaram a escutar as pessoas falando na sua língua materna. Imagina você, um cidadão, por exemplo, da Frígia, ouvindo: olha, você está ouvindo? Ele está falando a nossa língua. Esses irmãos, mas eles não são galileus, não são judeus. Uma pequena congregação que está aqui reunida, eles estão falando de forma ousada, observe. E eles passaram a ouvir. E eles ficaram chocados com aquilo. Irmãos, era algo novo. Não acontecia assim toda sexta-feira. Não era um culto que acontecia à tarde pentecostal em Jerusalém, toda quinta. Não era isso. Os irmãos gostaram, né? Mas não era isso. Ficaram surpresos. Mas o que é isso? É alguém para que... Você está ouvindo? Eu posso imaginar eles olhando entre si. Sim, você está compreendendo o que eles estão falando? Sim. E eles passaram a falar e as pessoas ficaram atônitas diante deste fato. Mas aí, como sempre tem, os incrédulos, né? Estava lá no meio daquele grupo e disse assim: isso aí eles estão bêbado. Beberam vinho demais. Os crentes beberam tanto vinho. Olha como é que eles estão ali. E começaram a dizer: estão bêbados. Isso é conversa, eles estão ficando loucos. Não é língua materna, não. Eles estão bêbados, isso é conversa. Eles estão lá. Olha o que ele diz, verso de número 13. Alguns, todavia, observe essa expressão, zombavam. Parece até cearense, né, que estava lá, né? Começava a zombar. Que conversa. Eles estão bêbados, estão balbuciando palavras. Isso não tem nada de poder. Olha que estranho essa postura desse povo. E eles começaram a argumentar. Eles beberam vinho demais. Irmãos, se terminássemos aqui a pregação, terminávamos num tom um tanto interessante, né? Humorístico em si. Porque é uma crítica sobre um evento sobrenatural que está acontecendo ali. Se Atos capítulo 2 encerrasse o seu registro no versículo 13, nós teríamos apenas o quê? O derramamento do Espírito e uma acusação contra aqueles que estavam sendo revestidos de poder. Mas aí está a grande questão. A partir do verso 14 ao verso de número 40, nós temos uma pregação cristocêntrica. Você pensa que Solus Christus começou somente na Reforma? Você pensa que Solus Christus Solus Christus é uma doutrina inventada na Reforma? Não. Foi declarada lá como fruto do pensamento protestante. Mas Solus Christus, a afirmação que somente Jesus é o Senhor, começa no primeiro sermão da história da igreja. A primeira proclamação, primeiro sermão, na boca de Pedro, é um sermão cristocêntrico. Se alguém lhe perguntar, onde está o primeiro sermão com base em Solus Christus? Está nas palavras de Pedro. Pedro, agora imagine você, aquela congregação atônita, né? Tomada pelo poder de Deus. Eles tinham recebido o poder do Espírito Santo, estavam ali tomados pelo poder de Deus. Lá fora os homens acusando, dizendo, eles estão bêbados. Pedro, agora cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, revestido pelo poder de Deus. Pedro começa a ouvir as acusações daqueles homens ao dizer que aqueles irmãos estavam bêbados, inclusive ele. Pedro, como sempre, foi um homem corajoso, ousado. E agora, muito mais do que antes, porque era cheio do poder de Deus. Observe agora o que Lucas vai dizer no seu registro. No começo do verso 14, ele diz, então. Ele fala de uma reação de Pedro. Observe como ele começa. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz se dirigiu à multidão.
culto campal. Literalmente. Pedro olha diante daquele povo. Eu posso imaginar, eu fico visualizando, no processo de preparação de mensagem, eu fico assim idealizando, fico criando ideias, imaginando a cena. E eu posso imaginar Pedro, levanta assim, né? Pedro pegou o ar, ele pegou o ar, mas o ar lá era o poder do Espírito. Né? Cheio do Espírito, Pedro se levanta diante daquela multidão. Olha para aqueles homens que estão dizendo que os irmãos estão bêbados. E Pedro diz assim, verso de número 14, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. Ele diz, olha, todos vocês que estão aqui, vocês que estão de passagem aqui para a festa de Pentecostes, você que é natural desta cidade, você que está olhando para mim, você que está me chamando de bêbado, eu tenho algo para dizer para vocês, então me escutem. Pedro é ousado. Eu tenho algo para falar para vocês. Eu tenho algo que eu preciso proclamar para vocês, homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém. Verso 14, deixa eu explicar-lhe isto. É interessante, ele, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu poderia perguntar, pastor, por que Pedro não fica na dele e pensa assim, eu não estou nem preocupado com o que os incrédulos vão pensar. Eu estou cheio do poder, isso é que importa. Mas Pedro não é egoísta. Ele quer compartilhar com as pessoas essa verdade que está ardendo em seu coração. Ele está empolgado, tomado pelo poder de Deus. Ele quer compartilhar isso. Ele diz, olha, escutem o que eu tenho a dizer para vocês. Você imagina como aquela multidão ficou, com a ousadia deste homem e chamar a atenção daquela multidão para que ele escutasse as suas palavras. Então Pedro diz, verso de número 15, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ele joga logo o balde de água fria. Nós não estamos bêbados, estamos em sã consciência. Essa acusação não procede. Ainda são 9 horas da manhã. Pedro apela para o bom senso. É interessante. Pedro apela para o bom senso, né, irmãos? Em outras palavras, ele está dizendo, gente, sinceramente, pensem bem. Pastor, ele tinha relógio? Não, mas eu estou fazendo aqui para que você entenda. 9 horas da manhã. Você acha que a gente vai estar bêbado? 9 horas da manhã. Pedro, então escute o que eu tenho a dizer para vocês. Compreenda o que eu tenho para comunicar a vocês. Verso 16. Ao contrário, isto é o que foi predito ou profetizado pelo profeta Joel. Observe, irmãos, que agora Pedro, ele vai contar para aquelas pessoas que o que eles estão presenciando não é algo que seja escandaloso, ou seja, em termos deles estarem bêbados, em pecado, mas ali é uma manifestação do poder de Deus como cumprimento de uma profecia. Pedro está pregando para homens que conhecem a palavra. Judeus que conhecem, sabe o que? A Tanakh, né? A divisão da Bíblia hebraica, Torá, Ketuvim, Neviim, ou seja, a lei, os escritos, né? E os salmos. Homens que estão familiarizados com o texto hebraico. Pedro está dizendo, você lembra de Joel, o profeta? Você lembra daquele profeta que exerceu seu ministério há mais de 600 anos atrás? Lembra do que ele disse? Vocês lembram o que foi que ele falou? Quando o povo estava prestes a sofrer o juízo de Deus com a praga de gafanhotos, você lembra o que foi que Deus falou por meio da boca de Joel? Pedro diz, pois eu vou relembrar a vocês o que ele disse, e isso é prova que o que está acontecendo aqui é cumprimento desta profecia. Verso 17 ao verso 21, ele vai citar Joel literalmente, rapidamente. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e em sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que Pedro está dizendo? Que naquele evento, ao qual aqueles homens estavam presenciando, estava se cumprindo a profecia de Joel. Ou parte da profecia de Joel estava se inaugurando, sabe o que? Os últimos dias. Pedro está dizendo, está começando agora. Os últimos dias. Antes que venha o grande
dia do Senhor. Aqueles homens que estavam ouvindo Pedro, eles sabiam das verdades acerca do messianismo. Eles sabiam a verdade acerca do Salvador, que viria para salvar o homem de seus pecados. E Pedro relembra este fato citando o Antigo Testamento. Pedro está dizendo, este derramamento é prova que estamos nos últimos dias. Mas qual é a grande marca dos últimos dias? Será somente o derramamento do Espírito? Ou seja, se o texto, novamente eu repito, se o texto de Atos terminasse no verso 21, nós tínhamos apenas a ideia de que aquele momento do Pentecostes, do derramado do Espírito, das novas línguas, de todo aquele mover espiritual que ali acontece, era apenas o cumprimento de uma profecia que fala dos últimos dias que tem como prova o derramado do Espírito. Mas aí Pedro, ele aproveita a deixa daqueles homens que estão ali ouvindo essa mensagem. E Pedro está diante de um público, de uma multidão. Pedro aproveita aquela oportunidade para falar de Jesus. É como se Pedro dissesse assim, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu tenho para falar para vocês não é somente acerca do derramamento do Espírito, que é um cumprimento da profecia de Joel. Mas eu tenho algo para dizer a vocês e vocês precisam ouvir. A partir do verso 22 até o verso 40, nós temos a exposição de Pedro tratando do tema Jesus Cristo é o Senhor. Bom, e o que ele faz? Ele está falando para quem? Para judeus, israelitas, que estão familiarizados com o Antigo Testamento. Então Pedro vai usar o Antigo Testamento para provar que esse Antigo Testamento falava desse Cristo que agora ele vai proclamar. Verso 22, ele diz, israelitas, ouçam estas palavras. Observe a estrutura do texto. Primeiro ele diz, multidão, escute o que eu tenho a dizer. Aí ele explica o que foi aquele derramado Espírito. Agora ele diz, israelitas, escutem essas palavras, porque ele tem algo a falar acerca deste evento que eles precisam saber. Então ele fala, verso 22, Jesus de Nazaré, aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre nós, por intermédio dele, como vocês sabem. Pedro aproveita o ensejo da atenção daquela multidão e diz, olha, eu vou contar para vocês a história deste homem. Vocês lembram de Jesus? A fama de Jesus tinha percorrido toda aquela cidade. Quem nunca tinha ouvido falar dos milagres, ressurreição, de cegos, que agora estavam enxergando, paralíticos, que agora estavam caminhando, demoniados, que agora eram libertos, eram pregadores, como aquele homem lá de Decápolis que sai a pregar. Muitas pessoas tinham ouvido falar dos milagres do Senhor. Muitos homens tinham ouvido falar desse Jesus, o homem lá de Nazaré, o Galileu. Eles sabiam exatamente quem era esse homem. Pedro está dizendo, vocês lembram dele? Vocês lembram desse homem? Pois é a ele que eu tenho a anunciar para vocês, porque ele é varão aprovado por Deus. Com essas palavras, Pedro está dizendo que Jesus é exatamente aquele que a profecia falava, que viria nos últimos dias. É como se ele dissesse, não se prenda apenas ao derramado do Espírito, escuta o que eu tenho a lhe dizer, pois existe um homem, e é neste homem que eu quero que vocês pensem. O seu nome é Jesus, ele fez milagres, sinais e maravilhas em nosso meio. E vocês conhecem bem, vocês sabem exatamente quem ele era, e vocês sabem o que aconteceu com ele. O interessante é que agora Pedro, ele fala de Jesus, do seu ministério. Observe que ele segue uma ordem lógica. Ele fala do ministério de Jesus e ele agora vai falar do final do ministério de Jesus. Observe que ele segue aqui uma ordem, meio que uma sistemática, né? Ele fala da humilhação, para depois, melhor, fala da vida, da humilhação, para depois falar da exaltação do Senhor. E ele diz assim, vocês sabem desse homem? Eu tenho algo para dizer acerca dele. A missão dele, que muitos julgam como um fracasso, não foi um fracasso. Sabe qual era a ideia? Muitos diziam assim, esse Jesus aí é só mais um profeta. Viu aí como terminou a vida dele? Na cruz, de forma humilhante, morreu, acabou. Cadê os discípulos? Acabou, morreu. E Pedro levanta e diz assim, não é bem assim. Verso 23. Este homem que foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus.
Ou seja, Pedro está dizendo a morte de Jesus não foi um acidente. Há quem diga, por exemplo, que a morte de Jesus foi um fracasso do seu ministério. Diz, como alguém que se diz seu Salvador termina daquela forma? Mas na verdade, o fracasso de Jesus é a garantia do nosso sucesso, espiritualmente falando. O aparente fracasso de Jesus na cruz é a garantia que agora nós vamos ficar bem no nosso relacionamento com o Pai. A morte de Jesus é a garantia de que agora nós vamos ter vida. Pedro olha para aqueles homens e diz assim, ele morreu na cruz, mas ele não morreu porque foi um fracasso a missão dele, mas porque isso estava no decreto do Pai. O próprio Pedro, nesse exato momento, atribui a doutrina da soberania de Deus na história. Ele está dizendo, era o que estava determinado na vontade do Pai. Pedro traz à tona um evento que nós chamamos na teologia do decreto eterno na eternidade, onde Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, em amor, que ali estavam se confraternizando, se relacionando, se dispuseram a salvar o homem em seu pecado. O Pai disse, eu elegerei o Filho, eu morrerei, o Espírito, eu selarei. Pedro está dizendo, é da vontade do Pai. A morte dele não foi um acidente. A morte dele foi proposital. Era para ser assim. A vida, a nossa vida, depende da morte do Filho de Deus. Pedro olha para esses homens, ele morreu por determinação do Pai. Mas você pensa que Pedro para por aí? Aí Pedro diz assim, eu gosto quando Pedro faz isso, porque ele é corajoso. Eu aprendo muito com Pedro quanto à pregação, porque ele é corajoso. Pedro diz assim, mas foi determinado pelo Pai, mas vocês têm culpa no cartório. Verso 23, ele diz assim, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram a ponto de pregarem na cruz. Observe, irmãos, que Pedro ele prega a soberania de Deus e a responsabilidade do homem aplicados da pessoa de Jesus. Ele diz, é da vontade de Deus, do decreto de Deus que ele morresse na cruz, mas vocês são responsáveis por pregarem ele lá. Pedro não tem dificuldade quanto a essas verdades. Os tolos têm, Pedro não. Pedro afirma essas verdades. As verdades, interessante, da graça que nós redescobrimos na reforma, mas que Pedro já pregava no primeiro sermão da igreja. Ele diz, Deus é soberano, por sua determinação, por seu decreto, mas vocês são responsáveis porque ele foi levado à cruz. Ele foi colocado na cruz, ele morreu na cruz do Calvário. Mas o interessante é agora a linguagem que Pedro usa para explicar o efeito dessa morte de Jesus. Verso 24, ele diz assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Observe o que ele diz agora, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Observou a figura de linguagem que Pedro utiliza aqui? Ele diz, olha, ele morreu por determinação divina, por causa dos nossos pecados e dureza de coração, mas Deus, o Pai, o ressuscitou e desatou os laços, rompeu os laços da morte. A ideia é como se a morte quisesse segurar o Cristo, como se a morte quisesse dar fim à pessoa do Filho de Deus. E o Deus Pai olhou e disse, desfaz o laço. Ele vive. A morte não parou o Filho de Deus. A morte diz, nós o vencemos, o Pai. Não. Nós temos o seu corpo, o Pai disse. Não. Nós estamos aqui, ele está agarrado em nossas mãos. Pai, não. Desata o laço da morte. Ele vive. Ele ressuscitou. A morte não prendeu. Imagine essas verdades. Imagine essas verdades da ressurreição de Cristo, como elas foram impactantes para as vidas dos próprios discípulos. Eu fico imaginando quando Pedro menciona esse aspecto da morte, do laço que foi rompido e que Jesus ressuscitou e venceu a morte, me traz à memória episódios depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus ressuscita e ele vai caminhando junto aos discípulos de Emaús, e ele fala das palavras das Escrituras, e os discípulos dizem assim, enquanto ele falava a palavra ardia no nosso coração. Aí Jesus, olha, eu ressuscitei. Quando eles procuram Jesus, ele já não está mais lá. Então os discípulos de Emaús voltam para Jerusalém. Quando eles chegam lá, estão os discípulos reunidos, temerosos, as mulheres dizendo, nós vimos, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. E provavelmente Tomé disse, cala a boca, mulheres, vocês não têm espaço aqui?
Vocês não têm acolhimento? Acreditei em conversa de mulher e de repente chegam aqueles homens, os discípulos de Emaús, e disseram a verdade que as irmãs estão dizendo. Realmente ele ressuscitou, nós estivemos com ele. E de repente, você olha o episódio Lucas 24, Jesus entra no meio daqueles irmãos e de repente eles dão um grito. Senhor, eu tomei um susto, pensei que era um fantasma. Tem lá no texto. Eu pensei que fosse um fantasma. É como se o pai dissesse lá do alto, eu desfiz o laço da morte. Tomé, sempre tem um Tomé, né? Sempre. Tomé disse, cadê as marcas? Jesus, vem cá. Tem marca? Tem. Eu só acredito vendo. Não seja por isso. Está aqui, as marcas. Aí Jesus vai mais além, diz assim, não são as marcas. Isso aqui é verdade. É fantasma, é verdade. Tem peixe? Tem. Traz um peixe assado para comer. Aí alguém diz assim, leva mel também, leva logo a sobremesa para o Senhor, né? Ele senta, come, e eles dizem, ele ressuscitou. O Pai cortou os laços da morte. Pedro usa essa ideia para dizer que de fato ele é o Cristo, o Filho de Deus. E menciona para aqueles homens o Antigo Testamento mais uma vez para provar que assim como se cumpriu o derramamento do Espírito, como tinha falado o profeta Joel, a ressurreição de Cristo é o cumprimento das palavras do grande e glorioso rei Davi. Verso de número 25 ao verso 28, ele diz a respeito dele, olha que interessante. Pedro está dizendo, olha o que Davi, o rei que vocês aclamam, olha o que ele falou acerca do Filho de Deus. Ele disse, olha, eu via sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás o sepulcro. Observe o que diz o verso 27. Porque Tu não vai me abandonar no sepulcro, nem permitirá que o Teu santo sofra decomposição. Pedro está dizendo, vocês lembram o que disse Davi? Vocês lembram do que falou o grande rei? Vocês lembram das palavras que ele mencionou lá no Salmo 16? Ele disse que o corpo do filho não vai ser entregue à decomposição. Não vai feder. Não vai ficar estragado. Não. Não vai. Pedro olha para aqueles homens, vocês lembram da palavra de Davi? Posso imaginar, fazendo aqui uma conjectura, né? Aquelas pessoas que ali estavam, é verdade, ele disse isso lá no Salmo. Pedro está dizendo, ele não disse isso. Falou, pois ele estava falando acerca do Filho de Deus. O seu corpo não ficou à decomposição. O seu corpo não ficou no sepulcro. Sabe por quê? Porque o Pai desatou os laços da morte. Aqueles homens ouvindo aquela mensagem, enquanto eles ouviam essa mensagem, o Espírito de Deus trabalhava em seus corações. Você pensa que terminou por aí? Pedro tomou ânimo e ele passa a seguir o seu sermão agora a partir do verso 29. Novamente ele diz, irmãos. Interessante que no verso 14 ele diz assim, ó multidão, escuta aí. No verso 21 ele diz, israelitas, ouçam as minhas palavras. Verso 29, irmãos, posso dizer com franqueza. Observe agora que ele apela para o bom senso. Olha, posso ser franco com vocês? Fala com franqueza para vocês. Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Aqueles homens que ali estavam, eles sabiam desta verdade. Eles sabiam que de fato o grande rei Davi tinha morrido e o seu túmulo ali estava. Se até hoje as pessoas vão até a nação de Israel, até o estado de Israel, Jerusalém, para visitar o túmulo. Chega lá, o grande rei, aqui morreu Davi. Imagine naqueles tempos. Pedro está dizendo, vocês conhecem o túmulo do rei? O rei que disse que reinaria para sempre. Vocês lembram dele? Sim. Vocês lembram do que Davi falou acerca do seu trono? Que reinaria para sempre? Sim. Mas ele morreu. Como ele vai reinar para sempre se ele morreu? A ficha foi caindo. Pedro, usando o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E Pedro foi construindo essa mentalidade na vida dos seus ouvintes.
Mas ele vai mais além e diz assim, olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É verdade que ele morreu e hoje nós sabemos onde está o seu sepulcro. Sabemos onde está lá o túmulo. Mas esse Davi que era rei, ele também era profeta. Ele também era profeta. Ele falava de coisas que ainda iriam acontecer. Verso de número 30, ele diz, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Irmãos, esse é um anseio que Gerard Van Groningen chama de a expectativa messiânica do Antigo Testamento. O anseio de um rei que viesse reinar no trono, onde todos pudessem reconhecer a sua justiça, a sua grandeza e majestade. Pedro diz assim, vocês lembram dessa mensagem que ele reinaria para sempre? E o povo com certeza concordou, e sim, lembramos. Pedro diz assim, pois ele não falava acerca dele mesmo. Ele falava acerca de Jesus, o Filho de Deus. Observe como Pedro interpreta as palavras de Davi. Ele agrega um valor teológico às palavras de Davi. E ele prova isso no verso número 31, ele diz, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Pedro está aplicando o Salmo 16 à pessoa de Jesus. Pedro está usando o Antigo Testamento para provar que de fato Jesus é o glorioso Filho de Davi. Você lembra da história do cego de Jericó? Jesus vai passando e o cego, que enxerga mais do que muita gente por aí, disse o quê? Jesus, Filho de Davi. Um reconhecimento de que ele era o herdeiro do trono. Jesus, Filho de Davi. Alguém disse assim, cala a boca, cego. Atrapalha o ministério do Senhor, não. Cala a boca, trabalha. O Senhor está pregando. Jesus, ele chamou de filho de Davi. Ele reconheceu que Davi falava a seu respeito. Jesus chegou para esse homem e o curou. Sabe o que é isso? Uma leitura teológica e correta do Antigo Testamento por meio das lentes do Senhor Jesus Cristo. Pedro usa esse mesmo pressuposto e diz, meus irmãos, esse Jesus que ressuscitou é este que vai reinar no trono. Lembra que eu falei, agora há pouco eu falei que Pedro segue uma ordem, a vida do Senhor, a sua morte, humilhação, mas agora ele passa a falar da sua exaltação. Ele vai construindo a mentalidade e vai levando para o ponto mais alto, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a exaltação de Cristo. Olha o que ele diz agora, verso 33. Ele diz assim, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Observe o que ele diz agora. E derramou que vocês agora veem e ouvem. Observe, irmãos, que Pedro aproveita a oportunidade do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste para pregar e falar de Jesus Cristo. A explicação de Pedro se resume: tudo isso que vocês estão vendo de poder, de revestimento, é por causa do Filho de Deus, somente Cristo. Tudo isso que vocês estão contemplando é porque Ele está exaltado agora. Na mente de Pedro, quando Davi fala de que alguém reinará no seu trono, Pedro está se referindo ao trono, mas não o trono que está situado em Jerusalém, mas o trono que está à destra do Pai neste exato momento, porque Ele reina, Ele governa com o cetro de seu poder. Pedro olha para aqueles homens e diz, olha, vocês esperam um rei, ele já veio. Vocês esperam alguém no trono, pois ele já reina, ele está à destra. Ele está à destra exaltado. Aqueles que vocês humilharam, hoje está lá glorificado. Aquele que vocês cuspiram na face, agora ele está lá sendo adorado. Aqueles que vocês rejeitaram, está lá e ele é chamado de Santo, Santo, Santo. Aqueles que vocês disseram ser ele um falso, ele na verdade é o verdadeiro Filho de Deus. Aqueles que vocês mataram, ele reina e vive para todo sempre. Pedro fala de Jesus. O sermão de Pedro é um sermão sobre Jesus. Ele não aponta para ele mesmo, ele aponta para Jesus, ele é ele. É ele.
Mais uma vez, o que ele faz? Ele está falando para quem? Israelitas. Israelitas conhecem o quê? O Antigo Testamento. São especialistas em quê? Na tradição da monarquia davídica, de todas as verdades da monarquia davídica. Então, olha, observe o que ele diz agora no verso de número 34. Ele diz, olha, pois Davi não subiu aos céus. Observe o que Pedro está dizendo, olha, irmãos, Davi morreu, mas ele não subiu aos céus. Mas o filho de Davi subiu aos céus. Ele diz agora, ele faz uma citação do Salmo 110, verso de número 1 e 2. Ele diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado para os teus pés. Irmãos, existe uma discussão muito grande em que contexto histórico é usado o Salmo 110. Inclusive, esse foi o tema do meu trabalho de conclusão na época de seminário. Né? A identidade do meu Senhor no Salmo 110 e o contexto histórico-teológico. É a ideia. Não se sabe exatamente em que ocasião, alguns acreditam na coroação de Davi. Mas observe o que ele está mencionando aqui. O meu Senhor falado por Davi aqui, se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo, é esta a conclusão de Pedro. O meu Senhor falado por Davi no Salmo 110 é uma referência à pessoa de Jesus. Mas observe, o Jesus que foi humilhado pelos seus inimigos, um Jesus que foi rechaçado por seus opositores, um Jesus que foi colocado de lado por aqueles homens inimigos da fé e de sua mensagem. Ele agora está exaltado e os seus inimigos são descanso para os seus pés. Se fosse uma versão do cearenseis, ok? Seria um banquinho para você colocar o pé para descansar. Pedro está dizendo, é assim que estão os inimigos. Aqueles homens que estavam ouvindo o sermão de Pedro, eles sabiam dessas verdades. Eles sabiam de que muitos homens se levantaram contra o ministério do Senhor. Pedro olha para aqueles homens e diz assim, observe meus irmãos, aqueles que o crucificaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que foram contra o Filho de Deus, agora só servem para serem descanso para os seus pés. Porque Ele está acima de todos nós, Ele está à destra do Pai. Pedro enaltece Cristo. Pedro vai da morte do Senhor à sua ressurreição. Pedro começa o seu sermão falando de Jesus e termina falando de Jesus. Pedro começa falando do poder do Filho de Deus para salvar pecados. E Pedro conclui o seu sermão falando do poder do Filho de Deus para vencer a morte por meio de sua ressurreição. Pedro fala da pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro tema no sermão de Pedro. Pedro está preocupado em falar do Senhor. Imagine como aqueles homens, observe bem, como aqueles homens que estavam ali reunidos, eles ficaram diante desse sermão. Ora, se eles já estavam impactados por causa do derramamento do Espírito, imagine depois de ouvir o sermão de Pedro falando acerca do filho de Davi, aquele que ressuscitou. Pedro olhando para aquela multidão, Pedro olhando para todos aqueles homens. Imagine você a sensação daqueles homens que tinham vindo de outras nações. Como diz lá no verso de número 10. Frígia, Panfilha, Patos, Medas, Elamitas, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, província da Ásia. Todas cidades. Só faltou Cascavel aqui. Mas de todos os lugares. Pedro olhou para aqueles homens e disse, eu tenho algo mais para falar para vocês. Oh, irmãos, Pedro vai aplicar a mensagem que ele pregou. Ele introduz, é um típico aula de homilética na prática, né? Ele introduz falando do derramamento do Espírito, ele desenvolve a ideia de Jesus, o Cristo ressuscitado, e agora ele vai aplicar a sua mensagem, falando de Jesus, somente Jesus. Verso de número 36, ele diz, portanto, ele vai concluir agora o seu sermão, que todo Israel fique certo disto. É interessante essa expressão, é como se estivesse dizendo assim, tudo isso que vocês ouviram, tenho certeza que vocês compreenderam, hein? Eu tenho certeza que vocês compreenderam tudo aquilo que eu falei, então fique certo aquilo que eu mencionei para vocês. E aí ele vai e diz assim, este Jesus, a quem vocês crucificaram,
Esse Jesus a quem vocês humilharam, esse Jesus a quem vocês perseguiram, esse Jesus que vocês colocaram de lado, esse Jesus que vocês chamaram de filho de Beelzebul, esse Jesus que vocês cuspiram na face, esse Jesus que vocês tramaram a sua morte, esse Jesus que vocês ignoraram. Verso 36, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está dizendo, vocês humilharam, mas o Pai exaltou. Vocês o rejeitaram, mas o Pai o acolheu. Vocês colocaram ele para baixo, mas o Pai levantou. E fez dele Senhor sobre todos nós. Fez dele o seu Messias, o ungido de Deus, o ungido do Senhor, que veio para pregar o Evangelho. Aquele que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro está dizendo, pois é este que vocês crucificaram, que Deus o exaltou. Pedro aplica esta mensagem à pessoa do Senhor Jesus. E chama ele de Senhor e de Messias, ou seja, Cristo. Irmãos, como você ficaria depois de ouvir esse sermão de Pedro? O que você faria depois de ouvir a exposição desse Senhor, desse apóstolo? Pedro falava, não eram palavras vazias, Pedro falava com paixão. Pedro pregava Cristo com devoção. As suas palavras saíam com fervor e amor. Essas palavras ardiam nos corações dos ouvintes, a tal ponto, verso 37, quando ouviram isso, eles ficaram aflitos no coração. Irmão, você já parou para pensar nisso? A palavra tremeu, queimou, ardeu nos corações desses homens. E eles ficaram atônitos diante de tudo aquilo que eles estavam ouvindo. E só restavam fazer uma pergunta: Pedro! Oh, Pedro, tu que pregaste para nós, o que é que nós podemos fazer diante dessas maravilhas que tu falastes? O que é que nós que estamos aqui de passagem nessa festa de Pentecostes, o que é que nós podemos fazer diante desta pregação? A palavra de Pedro, a pregação de Pedro foi de encontro aos corações desses homens. Ele diz, o que é que vocês precisam fazer? Pedro respondeu, verso de número 38, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas palavras advertia e insistia, salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, Pedro aplicou a mensagem de Jesus chamando os homens ao arrependimento. Pedro olhou para aqueles homens e disse, Pedro, o que nós faremos? Ele disse, arrependam. Abandone os seus pecados. Deixem de lado todos os pecados. E sejam batizados em nome do Senhor. Para que vocês recebam o dom do Espírito. Para que vocês compreendam essas verdades. Interessante é que Pedro está pregando para quem? Para uma multidão. Uma multidão de quem? De peregrinos que estão de passagem por Jerusalém. Muitos que estavam em Jerusalém tinham deixado seus familiares onde? Em suas terras de origem. Pedro, sabendo disso, ele diz assim, mas isso que eu estou pregando é para vocês e para aqueles que o Senhor Deus chamar, para os seus filhos, para os seus parentes que ficaram lá. Não é só para você que está aqui, é para todos os homens. Se arrependam dos seus pecados, porque Jesus Cristo é o Senhor. Imagine a aplicação de Pedro, foi muito maior do que nós imaginávamos. Pedro aplicou a mensagem que ele pregava àqueles homens que ali estavam. Pedro, falando de Jesus, aplicou essa mensagem àqueles que estavam distantes, mas que por meio daqueles que estavam ali naquele evento, seriam alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. Pedro proclamou essas verdades. Em outras palavras, Pedro estava dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que morreu e ressuscitou para nos trazer e nos fazer viver em novidade de vida. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Sabe o que foi que aconteceu depois daquele sermão? Sabe o que foi que aconteceu depois desta aplicação e desta chamada?
algo extraordinário para nós. Aqueles homens creram na mensagem. Aqueles homens abraçaram a mensagem. Foram batizados. Verso de número 39, ou melhor, verso de número 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sem microfone. Sem data show. Sem instrumentos. Sem púlpito. Sem ventilação. Não precisava de nada disso. Só precisava de uma voz. De alguém cheio do Espírito de Deus. E com a certeza, solos Cristos. Esse homem foi Pedro. Ele se levantou no meio da multidão, pregou. E 3.000 pessoas foram acrescentadas depois daquele sermão. Foram batizadas. Sabe o que é isso? Primeira Igreja Batista de Jerusalém. Pastor Pedro era batista, sim. Convicto. Convicto. Oh, bênção, né, irmão? De glória, né? 3.000 foram acrescentados por causa de um sermão. Sabe qual era o tema do sermão? Jesus, aquele a quem Deus fez Cristo e Senhor. Solos Cristos. Quais as aplicações que podemos extrair dessa passagem das Escrituras para as nossas vidas e para meditarmos sobre essa verdade dos solos Cristos, que é o tema desta noite? Guarde essas verdades em seus corações. Não existe mérito humano ou capacidade natural para responder ao chamado do Evangelho. A salvação é obra divina. Foi Deus quem tomou a iniciativa ao enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Não fomos salvos porque somos os melhores. Fomos salvos porque somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos salvos não porque tomamos a iniciativa e dizemos, Deus, eu vou te amar. Não, mas foi porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que corremos aos braços do Senhor, porque cadáver não corre, só cheira mal. Mas foi Ele que, mesmo olhando para nós, mortos em delitos e pecado, Ele nos deu vida e com as garras da graça nos resgatou do monturo. A salvação é obra de Deus e não nossa. Não é mérito nosso. Não é eu, pastor, eu, irmãos, não, é o grande eu sou, que foi lá ao nosso encontro e nos resgatou, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A reforma protestante foi um brado nesse sentido, ao dizer a obra exclusiva de Deus. Como disse Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Não é obra nossa, não é mérito nosso. A reforma trouxe à tona essas verdades mais uma vez, que Pedro pregou há muito tempo, de que somente Jesus, Deus o Pai, e com a obra do Espírito, tomou a iniciativa para nos salvar dos nossos pecados. Se você está aqui esta noite, não é por seu mérito. Se você está aqui esta noite, não é porque você foi capaz. Se você está aqui esta noite, é porque Deus te alcançou quando você estava perdido. É a graça de Deus que foi ao nosso encontro. Como disse Charles Spurgeon, as doutrinas da graça nos humilham, porque ela relembra que nós não somos nada. Tudo é obra de Deus. Tudo é obra da graça de Deus. A salvação desses homens não foi apenas pela decisão deles, meramente porque eles perguntaram o que faremos, mas porque o Espírito de Deus o conduziu até a pregação de Pedro e transformou os seus evangelhos e a graça lhe atraiu. A salvação é obra de Deus e não nossa. Segunda verdade, a morte de Jesus não foi acidental.
e nem é sinônimo de fracasso. A morte de Jesus foi planejada desde a eternidade, e ela aconteceu de acordo com o decreto eterno, como estabelecido antes de todas as coisas. A morte de Jesus não foi um fracasso, irmãos. A morte de Jesus não quer dizer que o ministério dele acabou em nada, teve um fim. Não, mas a morte de Jesus é o meio de Deus, o método de Deus para nos resgatar dos pecados que nos escravizavam. A morte de Jesus foi proposital, faz parte do eterno plano de Deus na história para as nossas vidas. Não foi um acidente, foi proposital. A morte de Jesus foi substitutiva em nosso favor. Terceira verdade, a obra de Jesus foi aprovada pelo Pai. Ele viveu em obediência e em plena submissão, seguindo fielmente os preceitos da palavra. Não fomos agraciados apenas por sua obra na cruz, mas por toda a vida de Jesus. O entendimento equivocado é achar que somente somos beneficiados pela morte de Jesus. Mas nós fomos beneficiados por tudo aquilo que Jesus viveu, por tudo aquilo que Jesus foi, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele conquistou. Ou seja, nós fomos agraciados por causa do seu nascimento, nós fomos agraciados por causa de sua vida, nós fomos agraciados por causa do seu ministério, das suas palavras, da sua morte, da sua ressurreição, nós fomos agraciados porque Ele reina à destra do Pai neste momento. Toda a vida de Jesus, é todo o ministério de Jesus, toda a vida do Senhor, é bênção de Deus para nós. Muitas vezes achamos que a nossa vida se resume apenas à cruz, mas é a pessoa de Jesus. O crucificado é maior do que o Gólgota. O crucificado é maior do que tudo. O seu nome é o Senhor Jesus. Quarta verdade. Jesus é o centro das Escrituras. Tudo aponta para Ele. Ele mesmo disse: a lei, os escritos e os salmos falam ao meu respeito. Ele é o tema principal. Como disse Lutero em seus sermões da Epístola aos Romanos, Cristo é a chave das Escrituras. Aqui escancaram-se as portas para o entendimento da palavra, ou seja, que tudo precisa ser compreendido em relação a Cristo. A Escritura inteira, em cada parte dela, em cada verso, trata apenas de uma pessoa. O seu nome é Jesus. Ele é o centro das Escrituras. As Escrituras falam a seu respeito, de sua vida, de sua morte. É solos Cristos, somente Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo fala a seu respeito. Ao falar essas palavras aos discípulos de Emaús, eles disseram: essas palavras ardem em nós. Porque tudo fala acerca dele. Toda a verdade, todos os textos, tudo aquilo que está diante de nós, por meio desta palavra, nos fala acerca da pessoa do Filho de Deus. Ele é o centro. Ele é o centro do nosso culto. Ele é o centro da nossa adoração. Se Cristo não for o centro das nossas vidas, se Cristo não for o centro do nosso culto, se Cristo não for o centro das nossas famílias, se Cristo não for o centro do seu trabalho, se Cristo não for o centro dos seus ofícios, se Cristo não for o centro da minha devoção, se Cristo não for o centro do meu casamento, se Cristo não for o centro do meu relacionamento com os filhos, se Cristo não é o centro, nós estamos perdidos. Porque Ele é o fundamento que sustenta todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Porque Ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E por fim, além da vida, crucificação e morte de Jesus, precisamos lembrar de sua ressurreição. A ressurreição é a garantia de que sua obra foi perfeita, foi plena. Não há necessidade de reparos. Não há necessidade de reparos na obra do Filho de Deus. A única coisa que Ele requer de nós agora é fé e arrependimento.
Fé para que creiamos que Ele é o Filho do Deus vivo. Arrependimento para que deixemos de lado os nossos pecados e possamos viver para a sua glória. Porque somente Ele é o Senhor. Somente Ele é o Senhor. Essa foi a essência do sermão de Pedro. Pedro não precisou do evento da reforma para falar de solos cristos. Nós não precisamos necessariamente olhar para a reforma para lembrarmos solos cristos. Nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele nos faz entender que se não for meio dele, estamos perdidos. Solos cristos, o Filho de Deus. Eu quero terminar essa exposição esta noite fazendo a leitura de uma oração puritana acerca de Jesus, o Filho de Deus. Do livro Vale da Visão, uma coleção de orações devocionais puritanos, uma oração acerca de Jesus, o Senhor. Ó amantíssimo, que eu possa ler de como o teu coração se consumiu por mim, na manjedoura do teu nascimento, no jardim da tua agonia, na cruz do teu sofrimento, na tumba da tua ressurreição, no céu da tua intercessão. Encoraja-me com estes pensamentos a desafiar meu adversário, driblar as suas tentações, resistir às suas ciladas, renunciar ao mundo e ser valente pela verdade. Aprofunda em mim um senso de meu santo relacionamento contigo, como noivo espiritual, o mesmo com Javé, amigo dos pecadores. Penso na tua glória e na minha vileza, tua majestade e minha maldade, tua beleza e minha deformidade, tua pureza e minha imundícia, tua justiça e minha iniquidade. Amaste-me de forma infinita e imutável, que eu possa te amar como sou amado. Destes a mim por mim mesmo, destes a ti por mim mesmo, que eu possa doar-me a ti, porque morreste por mim. Que eu possa viver para ti a cada instante de meu tempo, a cada movimento de minha mente, a cada batida do meu coração. Que eu nunca flerte com o mundo e suas seduções, mas ande sempre ao teu lado, ouvindo a tua voz, sendo vestido com tuas graças e justiças e adornado pelo teu manto. Pois Jesus é o Senhor. Amém.